muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui representando a Casa Espírita Joana de Ângeles, em Florianópolis, e o tema da reflexão da noite é o jugo leve. Farei uma leitura, como de costume, com a mensagem que foi tirada do livro Pão Nosso, cujo título é Onde Estão? Através do Espírito de Emmanuel. E ela diz: Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no Vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras Vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho poderosa luz para a renovação indispensável. Depois, meus irmãos, dessa mensagem tão significativa e importante, vamos à nossa oração, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões, a boa espiritualidade da casa, Joana de Ângeles, pedindo que nos ajudem, clareiem nossa mente para a melhor compreensão do estudo da noite, sobre o Evangelho de Jesus. Pai nosso que estais no céu em toda parte, santificado seja teu sagrado nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade acima da nossa. O pão nosso, o pão do corpo, o pão do Espírito, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós também devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe cair em novas tentações, em novos erros, assim seja. Então, vamos começar o nosso estudo, né? Lembrando mais uma vez das palavras de Jesus, que está em Mateus, capítulo 11, de 28 a 30, se eu não me engano. E diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Está em Mateus 25 a 30. Para iniciarmos, vejamos quem foi Mateus. Mateus foi o publicano na casa de quem Jesus jantou. Ele era coletor de impostos e não era muito bem visto por alguns.
ele seguiu Jesus depois que o mestre o chamou, né? Antes o seu nome era Levi. A passagem, o jugo de Jesus, ela faz parte de uma série de instruções, esclarecimentos e exortações para a responsabilidade espiritual dada aos discípulos e aos seus seguidores em geral. Então, a nós também, porque nós os seguimos, né? Portanto, estamos aqui hoje, né? Historicamente, quando Jesus esteve, né, na Terra, eram tempos difíceis. A Palestina, ela estava sob o domínio romano. Não seria a primeira vez. O povo de Israel já estivera antes sob o domínio egípcio, entre outros povos. Neste período ocorreram vários conflitos entre tribos de Israel. Na época, o povo padecia grande injustiça social, mantendo a expectativa de uma rebelião que os libertasse do poderio de César e de seus compatriotas hebreus, que aos romanos se uniram, tornando-se opressores de seu próprio povo. O Velho Testamento, por outro lado, prometia a vinda de um Messias, de um Salvador. Os olhos do povo, então, se voltaram para o Cristo devido à sua conduta moral irrepreensível, sua eloquência e seus poderes. Será que o povo o entendia? Será que o povo entendia Jesus? E hoje, será que nós já o entendemos? Fica a pergunta, né, para cada um responder a si mesmo. Comparando o tempo de Jesus com os nossos dias, parece-nos que existem muitas semelhanças. Hoje nós nos encontramos economicamente, socialmente e moralmente sob grande sofrimento, aumentado um pouco mais devido à pandemia que ocorre no mundo todo. Muitos irmãos estão pobres, cansados, humildes, sofrem suas dores, suas misérias, suas fomes. Especificamente no Brasil, vivemos, como espíritas, envolvidos na esperança da concretização da promessa do Cristo, de que esta é a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Segundo Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, espiritualmente, naquele tempo, nós iniciávamos a era da maturidade espiritual do planeta. Iniciávamos. Como todo moço, cheio de energias e ideais, estávamos abertos aos ensinamentos do Cristo. Porém, é comum a juventude, por sua pouca vivência, não conseguir vislumbrar situações de longo prazo. Decepciona-se facilmente, perde a paciência e se deixa iludir. Hoje, ainda, segundo Emmanuel, nós vivemos em plena fase de madureza da humanidade. Contudo, essa fase se caracteriza pela transição do planeta, que implica em uma reavaliação de valores culturais, sociais e morais. Assim, nada mais justo entender que o Evangelho é atual e ainda hoje fala a cada um de nós. O tempo, como patrimônio divino do Espírito, renova nossas inquietações, nossas angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das nossas experiências humanas. Cada um de nós tem o seu tempo para adquirir o entendimento das verdades divinas. Jesus usou a expressão "vinde a mim"
abrindo a oportunidade de nos receber. E para isso devemos nos mobilizar, nos movimentar em direção ao ideal cristão. Vinde é uma ação representada pelo verbo vir. Doutrinariamente, esta ação representa mais que uma simples caminhada. É uma caminhada em direção a Jesus. É também um convite à nossa transformação. Para isso, nós precisamos estar dispostos, nós precisamos querer. Ele nos mostra que é nosso porto seguro e que nele podemos confiar. O Cristo não foi até alguém sem que este alguém tenha primeiramente se predisposto a mobilizar-se externa ou internamente no sentido de recebê-lo. E recebê-lo envolve a tomada de posição, a escolha pela mudança, né? Sendo tais pontos essenciais à nossa evolução. É como se Jesus nos dissesse: escute, conheça a verdade, dê o primeiro passo. Vinde é chegar, né? Até, é caminhar em direção a alguém. Em todas as passagens do Evangelho, as pessoas que pretendem uma cura se aproximam, pedem, caminham, até que, enfim, elas se movimentam. Jesus fala também em todos os que estão cansados e oprimidos, e 3 pontos se destacam nessa expressão. Todos. Então, o convite é geral, para qualquer um que se enquadrar no chamamento. Ninguém será recusado se quiser ir, né? Precisa querer ir. Né? Vamos ver, cansados, né? Talvez todos nós tenhamos motivos para estarmos cansados. Neste mundo de provas e expiações, nós sentimos o peso da repetição dos nossos erros, né? E de persistir nas nossas más tendências, né? Porém, poucos de nós admitem a causa do próprio cansaço. E é aí que está a diferença. Jesus nos convida ao despertamento, a abandonarmos os mesmos velhos caminhos que nos afastam do Criador. Vamos ver oprimidos. A natureza do homem, criado simples e ignorante, não condiz com as atitudes que este vem tomando e assumindo perante o mundo. Muitas vezes nos obrigamos a assumir posições que, se analisadas profunda e cuidadosamente, não são aquelas que gostaríamos de ter. E acabamos, assim, por agredir a nossa própria consciência, né? Numa possível interpretação dessa questão, nós assumimos que é desta opressão que fala o Cristo. A opressão que nós mesmos criamos e sustentamos, criações humanas apoiadas na ignorância de milênios que insistimos em manter. Na realidade, somos nossos próprios opressores. Não podemos culpar a ninguém por nos sentirmos oprimidos, mas ao nosso próprio passado culposo. A causa do nosso cansaço e opressão se encontra no uso indivíduo do livre-arbítrio, da nossa liberdade, né? Jesus ressalta esse fato ao dizer: todos os que estais. Estar não é ser. Vou repetir: estar não é ser. É condição temporária, só depende de nós para ser revertida.
só depende de nós. Observemos que Jesus faz o convite para irmos até Ele. Normalmente, quando alguém está cansado e oprimido, as pessoas é que vão até esse indivíduo por acreditar que lhes falte força, né, para caminhar. A lógica do Cristo é diferente. Ele convida aqueles que já se conscientizaram de suas posições de cansados e oprimidos, né? Ele faz o convite para esses, né? Ir até ele. São esses que conseguem ouvir o chamado, pois estes estão sedentos de consolo. Quem não se sente cansado ou oprimido ainda, né, por ainda não ter consciência de seus erros, não conseguirá. Será muito difícil ir até Jesus. Ele fala também, eu vos aliviarei. Novamente, Jesus assume para si a referência do único representante do Criador no planeta, quando ele usa o pronome eu, né? O que ele nos oferece aqui não é uma solução gratuita dos nossos problemas, não. Aliviar é tornar mais leve, é suavizar, é minorar, consolar, tornar menos pesado, né, os nossos problemas, as nossas aflições. Todos nós temos o livre-arbítrio. Ninguém pode caminhar por nós, ninguém. Uma mãe não pode caminhar pelo filho que ela tanto ama, né? Um médico, por causa de uma dor, por exemplo, meus irmãos, ele pode nos oferecer o alívio de um analgésico, não é? Até que a causa da dor seja identificada e tratada. Se nós nos recusarmos a seguir o tratamento, o médico nada poderá fazer. E o alívio cessará quando acabar o efeito do remédio e a dor então volta. Com Jesus, ocorre situação semelhante. Ele não pode resolver os nossos problemas, mas ele pode, e somente ele pode, nos oferecer o alívio pelo entendimento da dor moral, né? Através do conhecimento das verdades espirituais. Muitas vezes assistimos a esse tipo de procedimento em casos de obsessão. A espiritualidade afasta o obsessor para que possamos nos sentir aliviados. Porém, a cura efetiva só virá com a predisposição de eliminarmos a causa do problema, né, que está em nós. E neste caso, o remédio é a caridade e o amor ao semelhante. Quando um obsessor é afastado, o alívio ao obsidiado é para que ele possa assumir posição nova, né, e iniciar sua reforma íntima. A busca da renovação mental com atitudes nobres e com trabalho em favor dos semelhantes, né? É que processará essa transformação moral nele, né? E também no obsessor, né? Porque ele, assistindo que o obsidiado está mudando, depois de um tempo ele também começa a mudar, né? Alívio, meus irmãos, só em Cristo. A cura efetiva só em nós mesmos, né? E nós que temos que fazê-la. Nesse capítulo, Jesus está nos dando uma oportunidade ao convidar-nos à nossa transformação, demonstrando sempre a disposição em nos receber. Para tanto, é imprescindível que sigamos em direção ao ideal cristão. Essa tarefa ela exige de cada um de nós a tomada de posição, a escolha pela mudança, abandonando assim os velhos caminhos que nos afastaram do Criador, né? Que nos afastaram de Deus.
O Mestre estende seu convite a todos os que se enquadram no chamamento, não recusando ninguém, ele não recusa ninguém, né? Se estamos cansados, é porque nós repetimos erros e mais erros e persistimos em nossas más tendências, em hábitos velhos. Se estamos oprimidos, é porque sentimos o peso da nossa ignorância através de várias e várias encarnações. Nós preferimos ficar na ignorância das leis divinas. Nós nos iludimos, né? Mas haverá um tempo em que compreenderemos essas leis, né? Jesus chama-nos a atenção com relação ao uso indevido do nosso livre-arbítrio, como já falei, da nossa liberdade, né? Causa de todo o nosso cansaço. Mas, felizmente, estar, meus irmãos, é uma condição temporária, que para ser revertida, ela só depende da nossa vontade, do nosso esforço, né? Da nossa vontade aliada a uma mudança de postura, né? Temos que mudar a nossa postura. Ao invés de vir até nós, Jesus nos chama até Ele, né? Mostrando-nos assim a força que cada um tem dentro de si. Sim, nós temos uma força dentro de nós e nós precisamos usá-la, né? E a confiança que deposita em nós, ele tem essa confiança, né? Ele deposita confiança em nós, né? Que a gente vai conseguir um dia, né? Desta forma, ele assume a posição de referência, de representante do Criador, demonstrando grande sintonia entre ele e Deus. Aqueles que conseguem ouvir o chamado são os que já se conscientizaram de suas posições de cansado e oprimidos, portanto sedentos de consolo. O alívio que o Mestre nos propõe não é a solução definitiva para os nossos problemas, pois essa deve vir de dentro de cada um de nós, visto que ninguém pode caminhar, como já dissemos, pelo outro. Somente Jesus pode suavizar nossa dor moral, né? Através do conhecimento das verdades espirituais. E o Espiritismo nos ajuda muito nesse caminho, né? Portanto, nós vimos que a cura efetiva depende da nossa predisposição íntima, né? De eliminar a causa do problema. Ele nos oferece como alívio o remédio, que é a caridade, o amor ao próximo, né? A nossa reforma íntima, né? O jugo leve é a observação das leis divinas, né? Das leis de Deus que foram trazidas por Jesus. O Mestre, ele veio para os pecadores, aqueles ainda dominados pelo egoísmo e pela ilusão. Sofrer faz parte do processo de evolução moral, em busca de harmonia e de paz. Vamos observar agora que jugo é sinônimo de canga, né? Canga é uma armação de madeira que se fixa na altura do peito dos animais, utilizada no arado. A sua função consiste em manter os animais juntos, né, para puxar o arado. Tal simbologia sugere que Jesus está atrelado ao Pai, da mesma forma que ele nos quer ver a ele atrelado, né? Atrelados. Ele quer nos ver pertinho dele, estudando seu evangelho. Por este motivo, ele lança o sublime imperativo: tomai sobre vós o meu jugo. Assim estaremos próximos a ele, vinculados, caminhando na mesma marcha de seus passos, através do seu evangelho como guia. Estaremos compartilhando com as responsabilidades que lhe cabem e a todos nós na seara divina. Sim, todos nós temos responsabilidades na seara divina.
Inicialmente procuramos alívio, não é, meus irmãos? Assumindo o jugo de Jesus, passamos então à condição de seus parceiros, né, em abençoada tarefa. Essa parceria, ela vem no momento em que despertamos, né, que tomamos posição e o seguimos. O jugo, embora enorme, se torna suave, pois seu aparente desconforto significa segurança, tranquilidade e a certeza da possibilidade de seguir Jesus. A segurança que sentimos na companhia do Mestre faz com que a aspereza das lutas, né, de libertação das imperfeições se suavize, né? Jesus não exige que caminhemos ao abandono, não. Embora a transformação íntima somente se dê com o testemunho individual, ele se predispõe a andar do nosso lado, né? Do lado de cada um nessa tentativa. Na nova caminhada, se estamos ao seu lado, deveremos agir como ele, né? O que para nós ainda é muito difícil, não é? É muito difícil. Porém, junto dele, o caminho, por mais difícil, se tornará em alegrias por compartilharmos a companhia desse irmão que sabemos não nos desapontará. Nossas imperfeições são imensas e pesam muito em nossas consciências culpadas. Por esse motivo, a primeira abordagem é a de que nos considerarmos incapazes de seguir Jesus. Eu não posso seguir Jesus, eu não sou como ele, eu nunca vou. Ele está tão lá na frente, né? O medo nos acovarda. Jesus nos garante, porém, que o uso do seu jugo aliviará o peso do nosso fardo. Se pensarmos em termos da evolução espiritual, não temos dúvida de que o Mestre, Espírito perfeito que é, tem muito mais responsabilidades do que nós, certo? Qual de nós já tem o conhecimento espiritual para liderar a construção de um planeta, né? Como ele construiu esse planeta, né? Jesus tem, como nos afirmou Emmanuel, né? Podemos então facilmente deduzir que o Cristo poderia ter motivos suficientes para cultivar enormes preocupações, muitas delas que ainda não poderíamos sequer avaliar, tendo tantos espíritos sobre sua responsabilidade. Porém, ele afirma que o seu fardo é leve e que quando o espírito está em sintonia com o Pai, suas preocupações desaparecem, pois ele confia incondicionalmente na providência divina. Sabemos disso a nível racional, mas não vivenciamos ainda tal confiança. Nossa confiança é fraca, é frágil. Por isso, Jesus nos convida a andar com ele. Só assim nós conseguiremos perceber que, na realidade, o fardo do Mestre é leve, e mais, que o nosso se tornará leve um dia também. O fardo para nós é ainda pesado, pois somos movidos ainda pelo orgulho, pela vaidade, que condiciona a felicidade ao julgamento do que os outros falam ou fazem de nós, né? A gente se preocupa com o que a pessoa vai pensar de nós, vai falar de nós. Será leve, no entanto, quando condicionarmos as realizações que cabe ao próprio esforço e à submissão total ao Criador. Então precisamos ser submissos a Deus, né? Encarando as nossas aquisições e as responsabilidades dela decorrente, percebemos que na conquista das verdadeiras aquisições da alma, amor, humildade, paciência, o que de fato
pesa-nos é o esforço do trabalho para adquiri-las definitivamente, né? O ensinamento máximo do mestre nessa passagem se resume ao seu jugo e fardo. A simbologia do jugo nos permite refletir sobre a ideia de que Jesus está atrelado ao Pai, né? Então, Jesus está atrelado ao Pai, da mesma forma que nos quer ver a Ele atrelados através do Evangelho. Relembremos que o jugo é sempre suave para o manso e humilde de coração, né? Assim conseguiremos sentir que, de fato, o fardo do Espírito puro é leve. O fardo do Espírito puro. Então, quando o nosso Espírito for puro, será leve, né? Pois a sua felicidade se completa na sublimação total à vontade do Criador, né? Jesus nos deu o caminho, o seu Evangelho, que é o jugo leve. Com a prática do amor e da caridade, o fardo é suave. Nos momentos de dificuldade, saibamos então buscar o auxílio através da oração. E essa foi a mensagem, né, que eu pesquisei e trouxe para nós hoje, para a gente refletir. Então agora nós vamos novamente nos reportando à casa Joana de Ângeles, né? Para quem conhece, mas não tem problema. Para quem não conhece, eu sei que tem gente em São Paulo que assiste, né? E não conhece ainda, não teve essa oportunidade. A gente pode pensar num lindo jardim, nessa natureza maravilhosa que Deus nos criou, né? Para todos nós. E assim, fechando os nossos olhos, mais uma vez elevemos o nosso pensamento ao alto, a Jesus, vendo no nosso pensamento aquela figura serena, aqueles olhos calmos. Elevemos o nosso pensamento a todos os bons espíritos que trabalham na casa, que com certeza eles vão derramar sobre cada um bênçãos de energia, né? Para que a gente possa se esforçar nesse caminho, entender cada vez mais o Evangelho de Jesus. E assim, com o coração cheio de gratidão, nós dizemos: Pai nosso, que estais no céu em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso, o pão do corpo, do Espírito, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim também como devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe cair em novas tentações e novos erros. Assim seja. Que todos fiquem em paz, que tenham uma boa semana. Amanhã tem mais palestra, mais ensino, né? E até uma nova oportunidade. Boa noite.